filha de um bispo antigo da Igreja Universal do Reino de Deus, me envia uma mensagem, um relato forte, um desabafo que muitos precisam saber. Inclusive, ela até achava que estava louca, mas ela resolveu compartilhar a história dela com a gente. Eu gostaria muito de poder contar para você o que acontece dentro dos bastidores da Universal. Quer saber a verdade? Então, fique comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, e para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou radialista, locutor e ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Eu sou sobrinho de bispos atuais da Universal, bispos antigos também, que ainda estão lá. Eu fiquei como pastor durante 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento, porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Eu acreditava que seria um pregador da palavra de Deus, uma pessoa que estaria disposta a ajudar as pessoas, levar o evangelho de Jesus, mas lá dentro existe um sistema criado pelo Bispo Macedo, o sistema de meritocracia. Hoje, o Bispo Macedo, ele é um banqueiro, ele tem uma robusta assessoria jurídica, ele tem senadores, deputados, um partido político, tem muitas condições, e o meu canal ele tem o objetivo de abrir os olhos das pessoas. Eu não quero aqui difamar ninguém, pelo contrário. O objetivo é resgatá-los, é dar às pessoas a oportunidade de pensar, de julgar, de analisar. E eu quero convidar você que ainda não me conhece a assistir os vídeos até o final. Aproveite a oportunidade e assista o vídeo até o final. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Não temos nenhuma ajuda, fazemos tudo de maneira muito simples, com o telefone celular. Algumas pessoas que nos ajudam para manter esse trabalho, porque a sua participação aqui é muito importante. Muito bem, pessoal, estamos de volta e eu vou contar aqui um relato forte, importante, porque faz parte da história de alguém que conviveu nos bastidores da Universal há muitos anos. E talvez o que ela vai dizer aqui vai vir de encontro ao que muita gente pensa, ao que muita gente sente. E eu também quero dizer o seguinte, gostaria de deixar um recado aqui, que eu tenho um WhatsApp, um número de telefone onde tem centenas de pessoas que recebem mensagens, orações, recebem os links dos vídeos que eu vou publicar, e recentemente eu perdi mais de 2.000 contatos. Eu tive um problema, eu perdi mais de 2.000 contatos, e tem pessoas que não estão recebendo mais as mensagens, não estão recebendo mais links. Eu quero dizer você, amigo, irmã, que recebia as minhas mensagens, que você me envie, adicione meu número, vai aparecer aqui no rodapé. Você que ainda não tem o meu contato do WhatsApp e quer participar das linhas de transmissão, me envie a mensagem: Davi, me inclua na sua linha de transmissão novamente, ou me inclua na sua linha de transmissão simplesmente, e eu vou incluir você lá. Mas não me mande oi, pessoal, porque às vezes a pessoa me manda um oi e é praticamente impossível poder conversar com as pessoas, não é um bate-papo, um chat. Não, eu sei quando existem casos onde a gente consegue falar com uma pessoa, dar uma orientação, saber como a pessoa está, a gente tenta fazer isso, mas é muito difícil porque são muitas pessoas. Mas eu quero pedir a você que você me inclua lá, me adicione, para que eu consiga colocar você na linha de transmissão e compartilhar com você as mensagens da graça de Deus e a verdade que liberta. Bem, eu vou ler aqui o depoimento dessa filha. Como é ser uma filha de um bispo antigo da Igreja Universal? É forte demais isso, é forte o que ela vai colocar.
Bem, o nome dela aqui é Sara. É Sara o nome dela. Ela aqui no e-mail, ela me envia assim, ó. Ela escreve desse jeito, ó. Boa tarde, noite para você. Estou seguindo o seu canal há algumas semanas e vendo os vídeos e relatos que você posta, vejo que nunca estive louca, endemoniada ou coisa do tipo. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que essa é a realidade da maioria das pessoas na Igreja Universal. Na Universal, muitos só estão na instituição por medo de sair, porque foram amedrontadas, aterrorizadas. Elas não podem duvidar, não podem questionar a liderança. E existe uma teologia ou uma liturgia de fazer com que aquela pessoa seja a culpada, que ela se sinta culpada. Sempre a culpa é dela. Por isso que existem inúmeros casos de problemas psicológicos gravíssimos. Inclusive, eu até publiquei lá no meu Instagram, convido você a conhecer o meu Instagram, falecomdavi.vieira no Instagram. Você vai lá, você pode conhecer um pouco das minhas publicações, onde eu coloquei uma reportagem onde um casal de obreiros se matou. Um casal de voluntários de obreiros se matou. O marido matou a esposa e depois se matou. Por quê? Eu digo a você que na maioria dos casos são problemas graves psicológicos, pressão para se fazer campanha, então pressão para fazer as obrigações que a instituição coloca, reunião em cima de reunião, enfim, uma série de coisas. Então aqui por isso que ela disse que vendo os vídeos ela começou a entender que ela não estava louca, ela não estava endemoniada ou coisa do tipo. Vamos continuar aqui. Bom, estou aqui para dar um pouco do meu relato. Meu nome é Sara Fuentes. Eu nasci dentro da Igreja Universal. Meus pais, ou meu pai, foi bispo da igreja por mais de 30 anos, mas se desligaram no ano de 2019. Não vou dar o nome deles, pois cabe a eles contar a própria história deles algum dia. Para deixar claro, meus pais não saíram porque fizeram algo errado, mas sim porque já não concordavam com algumas coisas que a Universal estava fazendo ao longo dos anos. Mas vamos falar sobre mim, sobre a minha experiência dentro da Universal como uma filha de pastor, de bispo. Desde já peço desculpas pela gramática portuguesa, pois ela não é muito boa. Aí ela coloca aqui assim, ó. Meus pais se conheceram na Universal no ano de 1983. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que o meu pai, que foi obreiro da Universal antes do nascer, conheceu a Universal por volta de 81, não foi um pouquinho antes ainda. Então aqui é bem antigo, de fato, aqui o que ela fala, né? E ela continua. Meu pai já era um dos pioneiros pastores dentro da igreja. Ele entrou na igreja com 14 anos. Minha mãe, por sua vez, entrou com 15. Eles se casaram com 18 anos de idade. Aonde eu tenho entendido, nessa época, foi quando o bispo Edir Macedo pregava para os pastores que tinha que gerar filhos. E a ordem era para ter filhos. Você entendeu bem o que ela falou aqui? E é uma realidade. Os mais antigos da Universal sabem disso, que no começo Macedo ele era favorável que os pastores tivessem filhos. Hoje não, hoje existe uma política de que o pastor não pode ter filho. Por isso que os pastores são obrigados a fazer a chamada vasectomia. Eu já entrevistei casais aqui no meu canal. Você vai ver entrevistas de pastores que foram obrigados a fazer esse tipo de operação. Mas na época, antigamente, não podia ter naturalmente. E ela continua. Minha mãe engravidou do meu irmão mais velho com 20 anos. Ele agora é pastor da igreja. E 2 anos depois, ela ficou grávida de mim. Lembro de vezes que minha mãe dizia que ela não queria ser mãe. Mas como era a ordem, ela teve eu e meu irmão e ela nos amava. Como foi a minha infância? Como foi a infância da filha de um pastor, de um bispo? Vamos ouvir aqui, vamos ler.
Sempre vivíamos dentro da igreja. Era de casa para a igreja, da igreja para casa. Minha mãe vinha de uma família com condições. Lembro que os móveis que a gente tinha em casa foi presente do meu avô, pois uma vez minha avó veio nos visitar e ficou pasma em encontrar a casa com um sofá com um buraco e quase nenhum dos móveis. Meu avô convencia minha mãe de aceitar os presentes deles, pois era para mim e meu irmão, pois minha mãe se recusava a aceitar, pois não era certo para ela. Também lembro de quando eu tinha 2 anos e fiquei muito doente, com uma anemia profunda e precisava de medicamentos e uma boa nutrição. Isso foi em Belém do Pará. Meus pais não tinham condições de comprar os remédios. Os membros da igreja nos ajudavam com comida. Eu era muito pequena, mas minha mãe me contava que ela me levava na igreja às terças e deixava nas mãos de Deus. Foi o que eu entendi aqui. Quando eu tinha 3 ou 4 anos, meus pais estavam em São Paulo. Nessa época, era quando o Edir Macedo estava em processo de comprar a Record. Eu lembro que meu pai sacrificou 6 meses do salário no Rio, deixou de salário, deixou de receber para ajudar na compra da televisão. Senão a gente não tinha nem dinheiro para passagem. Se não fosse por uma obreira que vivia com a gente na época e que pegou um trabalho na farmácia por 6 meses, a gente não teria o que comer. Então, ela foi daquela época em que o Macedo mobilizou a Universal no Brasil inteiro para comprar Record. Os pastores ficaram sem salário e foi feito aquele mutirão com a falsa promessa. Inclusive fizeram uma fogueira santa na época, fogueira santa de Isaac, para as pessoas darem o dinheiro todo, porque a Record seria uma emissora evangélica. Mentira. E hoje aí você vê a TV Record como uma degradação moral. A TV Record hoje, ela é uma degradação moral para o Brasil. Ele desvirtuou os valores, mudou o propósito. Então ela continua aqui. E ela fala assim, deixa eu ver onde eu parei aqui. Lembro que quando eu tinha de 6 a 7 anos, a gente se mudou para o Rio de Janeiro. Nessa época, meu pai já era pastor consagrado. Agora entendo que ser consagrado quer dizer que meu pai cumpria muito bem as metas de arrecadação. Aí a gente já tinha uma vida um pouco melhor. Mas quando nós chegamos no Rio de Janeiro, meus pais não tinham como alugar um apartamento para nós morarmos. A gente morou na igreja por pelo menos 2 meses. Isso era na Ilha do Governador. Era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe morando no escritório da igreja. Eu lembro, a igreja tinha um banheiro onde os obreiros usavam para a ABC. Talvez você que não conheça, a Universal já teve um grupo, vamos colocar assim, que é muito mais do que isso, chamado ABC, a Associação Beneficente Cristã, que inclusive ficou envolvida em diversos escândalos na época, mas isso aí já é outro caso. E ela fala aqui, que era uma espécie de grupo de assistência social da Universal, né? Como tem hoje o falso Unisocial, é o grupo que mente dizendo que a Universal dá cesta básica, mas quem dá cesta básica são os obreiros, os voluntários, os evangelistas. E ela fala aqui, onde traziam os mendigos para tomar banho e cortar o cabelo e tudo mais. Eu lembro que quando eu ia tomar banho, eu vi os piolhos subindo pelas paredes, mas era onde eu podia tomar banho na época. Na hora de dormir, eu, meu pai e minha mãe dormíamos no chão. Eu e meu irmão nos acomodávamos no sofá. Quando meus pais mudam para o Rio de Janeiro, eu quase não tinha contato com eles, pois meu pai saía de casa às 4 da manhã e só voltava à meia-noite. Pelo menos é o que eu entendo aqui na tradução que ela colocou. Pois ele cuidava da igreja e depois ia para a rádio.
fazer programação de rádio. Eu só vi o meu pai sábado pela manhã dormindo no sofá. Minha mãe era uma das esposas que passava a semana inteira na abolição. Você que não sabe, a abolição foi o bairro da abolição, onde fica a primeira sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, que está abandonada, largada, às traças, caindo aos pedaços. Pois ela era uma das esposas confiadas para fazer o relatório de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe passava trancada dentro de um escritório que era mais uma caixa forte. Quer dizer, ela ficava trancada, né, dentro desse escritório que parecia uma caixa forte. Também lembro de que quando comecei a estudar no Brasil, eu comecei indo em escolas particulares. Mas não era porque a igreja estava dando isso para mim e meu irmão, mas porque o meu avô pagava a mensalidade escolar. Mas lembro que teve uma época em que o meu avô deixou de mandar o dinheiro. A minha mãe me disse que eu e meu irmão teríamos que estudar em colégio público. Isso a gente já estávamos em Botafogo. Me lembro que eu e meu irmão tínhamos que cruzar uma favela para ir até a escola. E que às vezes as aulas eram canceladas por falta de professores e porque tinha tiroteio. Essa era a nossa realidade. Eu só lembro de ter conhecido meu avô e avó por parte de mãe. Eu só lembro de ter conhecido meu avô e minha avó por parte de mãe. Eu nunca tive nenhum contato com a família do meu pai, pois eles viviam no Ceará, sabe? Quando eu vim conhecer a minha avó paterna, quando os meus pais foram transferidos para a África do Sul e eu tinha 9 anos de idade. Meu pai pagou uma passagem de ônibus para minha avó vir, para o meu avô vir, para que ele pudesse se despedir. Desde que meu pai tinha entrado na igreja, ele não tinha muito contato com a família. Minha mãe tinha, pois os meus avós vinham para nos visitar de surpresa. Bem, aqui como ela está traduzindo aqui, ela deve ter. Eu vou tentar entender aqui. Quando ela fala aqui que ela nunca teve contato com os pais, pois ele viu o Ceará. Meus pais foram transferidos para a África do Sul. Meu pai pagou uma passagem de ônibus para a África do Sul, ficou um pouco difícil. E de repente ela quis dizer aqui, antes deles serem transferidos. Acredito que seja isso. Depois ela vai me enviar. Eu vou pedir para a irmã me enviar o áudio, porque não tem como ir de ônibus para a África do Sul. Eu acredito que a tradução aqui ela deve ter que tá querendo dizer uma outra coisa. Mas vamos prosseguir. Quando os meus pais foram para a África, eu já tinha pouco mais de entendimento, já tinha 9 anos de idade. Eu já observava muita coisa e fazia mais perguntas também. Isso era sempre repreendido pelos meus pais. Olha como é que são as coisas, né? Vê como é que o ensinamento maligno do bispo Macedo, isso vai passando para os bispos. O bispo, ele ensina o seu filho a não questionar, a não achar, a não duvidar de nada. Você não pode perguntar. E a criança é curiosa, a criança quer saber. E ela fala mais aqui, ó. Lembro que a gente foi mandado para o Quênia. O país estava com muitos problemas financeiros que tinham que ser resolvidos. Passamos 9 meses lá. Eu e meu irmão não estudamos. Meu pai sacrificou o salário dele junto com os outros pastores para pagar a dívida da igreja de lá. Eu lembro que minha mãe, por ser branca, não podia ir no mercado do povo local porque eles subiam os preços para ela. Então minha mãe mandava eu e meu irmão ir na frente e ela ficava de longe, nos instruindo o que tínhamos que comprar. Eu lembro que a gente tinha que limpar os alimentos bem, pois muitos tinham larvas e ovos de mosca. Mas era o que a gente podia comprar para sobreviver. Sem contar que a gente via várias pessoas juntas, vivia com várias pessoas juntas na mesma casa para economizar no aluguel que a igreja pagava. Pense em uma casa de 4 cômodos que viviam 6 famílias. Esse é o tratamento que Edir Macedo dá aos pastores, sempre deu,
nunca valorizou pastor nenhum, nunca valorizou ninguém. Essa é a realidade da Universal. Esse império do Macedo foi construído com essas pessoas. Pessoas que se dedicaram, acreditando que estavam fazendo a obra de Deus e moram assim enquanto ele mora num palácio. Na cobertura do Templo de Salomão hoje, né? Ele construiu um palácio para ele. Tem muitos, mas o Templo de Salomão é o favorito. E ela coloca aqui, ó, às vezes tinha falta de luz, às vezes água e por aí vai. Quando a situação do país começou a melhorar, aí meus pais foram transferidos para a África do Sul. É porque às vezes falta pontuação e eu tento entender o que ela quer dizer, tá bom, meus irmãos? E ela continua aqui, ó. Na África do Sul, a gente ficou 4 anos. Quando chegamos na África do Sul, eu e meu irmão fomos colocados em uma escola. A gente ainda não falava o idioma e já tínhamos perdido 1 ano de escola. Eu e meu irmão nos esforçamos, a gente aprendeu inglês e em alguns meses. Na África do Sul, minha mãe ficou sabendo, depois de 6 meses, que sua mãe havia falecido. Um bispo que ficou no lugar dos meus pais no Quênia, onde a família da minha mãe pensava que ainda estávamos, mandou um telegrama para lá avisando que minha avó estava em um estado de saúde muito frágil. Ele não notificou minha mãe, apenas em uma reunião de países da África, esse bispo veio dar os pêsames à minha mãe pelo falecimento da minha avó. A minha mãe não foi permitida de ir ao Brasil se despedir de sua mãe. Eu lembro que em um domingo pela manhã, minha mãe chorando, pois ela não pôde se despedir de sua mãe, enquanto outras esposas de bispos grandes iam ao Brasil quando queriam. A realidade da Universal é essa. O pastor da Universal não pode ter contato com a família. Eu tenho um áudio lá no meu Telegram, onde o bispo José Luiz, se eu não me engano, ele manda os pastores cortarem das redes sociais seus próprios pais, parentes. Então, não é interessante para a liderança universal que o pastor tenha contato com a sua mãe, com o seu pai. Por isso que muita gente me envia mensagem: Davi, você poderia fazer um vídeo para perguntar onde está o meu filho? Não tem notícia do filho, não tem notícia. Depois que ele foi para essa obra, sumiu, acabou o contato. E às vezes acontece muito do pastor estar na obra, a esposa do pastor está na obra, o casal está lá e o pai e a mãe até morreu. Até morreu, eles não têm notícia mais. E ela continua aqui, ó. A minha mãe passava muito tempo na sede da África do Sul. Ela via o Iburde, que é aquele auxiliar que vai ser pastor, e com os rapazes que estavam se preparando para ser pastor, mal tinham que comer. Minha mãe às vezes preparava comida e o que restava em casa do almoço ou da janta, ela levava para os rapazes do Iburde comer. Eles ficavam tão agradecidos com isso. Mas isso foi mal visto pela igreja. Uma outra esposa inventou um boato que minha mãe estava tendo um caso com um dos rapazes do Iburde. Eu me lembro que ao chegar da escola pela tarde, o bispo Marcelo Crivella estava em minha casa gritando em alta voz para minha mãe confessar o pecado dela. O Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, que já foi na África do Sul, né, que já teve lá na África, lá, o mansinho, o mansidão total, voz mansa. Isso porque já tinha humilhado a minha mãe na frente de mais de 100 pastores em uma reunião. Algumas semanas depois de tudo veio à tona e foi descoberto que a esposa que tinha inventado o boato só fez porque queria o posto do meu pai para o marido dela. Aí o bispo Marcelo Crivella veio com uma passagem bíblica dizendo: sabe, fulana, o pai só repreende o filho que ama. Quer dizer, tudo certo do meu pai largar a minha mãe sobre o boato, mas depois vem dizer que o pai só repreende o filho que ama? Quantos pastores foram tirados da Universal de forma injusta? Na época do Romualdo Panseiro, que não é nenhum inocente. Então, assim, acontece muita coisa, muito puxão de tapete dentro dos bastidores da Universal, que ela quer dizer aqui. E ela continua assim, ó. Outro caso que ocorreu na IURD na África do Sul, e que
a sede sofreu um roubo à mão armada em um domingo. Minha mãe estava entre as esposas feitas de refém quando os ladrões entram no escritório da oferta. Minha mãe, por sua vez, tratou de manter a calma das outras esposas para não ter nenhum derramamento de sangue. E depois os ladrões... e deixe os ladrões agir e levar como se fosse preciso e não tentar ser herói. Os ladrões levaram a oferta do dia. Você acha que o bispo Crivella ou o Renato ligou para saber se minha mãe e as outras esposas estavam bem? Não. A ligação foi para saber quanto eles tinham levado e se minha mãe e as outras esposas tinham conseguido esconder ou guardar alguma oferta daquele dia. Essa foi a ligação. Você está vendo aí, você que está acompanhando esse depoimento, você está vendo a preocupação? Isso não é uma coisa nova, não. Isso não é uma coisa nova. A preocupação deles é só com dinheiro. Quantos agentes de segurança da Universal que me acompanham? Tem muito agente de segurança da catedral, das catedrais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os agentes que acompanham os bispos, que sabem para onde eles vão, sabe a rotina deles, sabe que já até perderam colegas de trabalho, colegas, agentes, porque qual era a ordem? Era proteger o sangue da igreja. O sangue da igreja é o dinheiro, é a oferta. Aí o Renato, que acredito que seja o Renato Cardoso aqui, acredito que seja ele, não era o Renato Maduro, e o Crivella não tem nenhuma preocupação de saber como está a integridade dessas esposas. Não, quer saber quanto que ele foi levado. Você está vendo aí? E ela continua aqui, ó. Eu sempre era vista como uma rebelde dentre os filhos de pastores e bispos, pois eu fazia perguntas, buscava saber. Eu nunca fui Maria vai com as outras dentro da igreja. Eu sempre buscava analisar os fatos. Eu lia a Bíblia por mim mesmo e buscava o meu próprio conhecimento, que foi o que eu fiz, foi o que me ajudou. Mas isso me fazia ser taxada de filha rebelde. Lembro de muitas vezes que os meus pais foram chamados a atenção por minha conduta de respondona. Com 14 anos, meus pais foram transferidos para os Estados Unidos. Tenho mais histórias para contar, vivendo aqui na minha adolescência até minha fase adulta. Quando eu puder, eu vou mandar um áudio para você com esse relato e a minha experiência nos Estados Unidos. Hoje eu vivo aqui, tenho minha casa própria, tenho um ótimo trabalho, sou casada e vivo uma vida feliz, sem opressão, sem julgamentos. E nada do que eles disseram de mim se concretizou. Fique na fé. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a irmã Sara, que me envia aqui esse relato, esse depoimento. Quero pedir à irmã Sara que me envie realmente o seu áudio, minha irmã. Me envie o seu áudio, porque o seu depoimento é importantíssimo para que as pessoas possam abrir os olhos. E você que está me acompanhando agora, você que também teve uma experiência semelhante, talvez você foi um voluntário durante muitos anos, talvez você é uma pessoa que conhece a Universal, já passou por uma experiência, hoje a sua vida está totalmente diferente, e você tem um desejo de ajudar as pessoas, você não faz ideia de como é importante as pessoas conhecerem a verdade do que está acontecendo lá dentro. Esse final de ano, eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de dezembro de 2022, nesse final de ano, no próximo domingo agora dessa semana, eles vão começar a Fogueira Santa, que é uma campanha que eu considero o maior estelionato do Brasil. Eles querem arrecadar o dinheiro das pessoas, querem tirar das pessoas o que elas têm. E quando você coloca um relato, um depoimento para mostrar que o evangelho não é isso, você ajuda que elas possam abrir os olhos. Então me envie o seu depoimento, vai no meu WhatsApp, me manda um áudio relato, tenha coragem. Ah, Davi, eu não quero que minha voz apareça, eu disfarço a sua voz, não tem problema. As pessoas vão saber que é um relato verídico. Eu nunca publiquei aqui, não tenho o objetivo de publicar nada que seja mentiroso, leviano, mas só a verdade que liberta, só o conhecimento. Você deve buscar o conhecimento. Você deve ir na Bíblia, ler procurar ter informações, busque conhecimento
para que você possa entender o que é de fato o Evangelho de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela sua companhia até agora. Eu quero pedir a você que você possa assistir os outros vídeos e em breve estarei colocando novos conteúdos aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!